Sabe aqueles conselhos que nós sempre ouvimos e que de tanto ouvirmos até já se tornaram batidos e clichês? Mas mesmo se tratando de conselhos que já foram ouvidos diversas vezes, por que é que nós ainda não os colocamos em prática? Se são tão clichês e tão conhecidos assim, por que nós temos tanta dificuldade em aplicá-los na nossa vida? Hoje eu vou trazer um desses conselhos que você provavelmente já ouviu 1 milhão de vezes. Mas eu garanto a você que se dessa vez você não apenas ouvir, mas colocá-lo em prática, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e você provavelmente deve me conhecer do canal Minuto com Deus. Então se inscreva aqui também no Minuto Reflexão e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, que são postados aqui diariamente, com o intuito de promover saúde mental e autoconhecimento. Gratidão é o tipo de conceito que gostamos de dizer, que gostamos de postar e gostamos de propagar de diversas formas. Porém, na hora de vivenciarmos, nós não gostamos de forma alguma. Isso porque não enxergamos a ingratidão e a reclamação constante como coisas ruins. Na verdade, nós as enxergamos como direitos. Nós pensamos da seguinte forma: como assim eu não vou poder nem ao menos reclamar sobre as coisas ruins que me acontecem? E ainda vou ter que fingir estar satisfeito e grato, quando na realidade estou descontente e incomodado? É a mesma lógica que as pessoas que estão fazendo uma dieta usam para comer um docinho depois de um dia inteiro de trabalho, exercícios físicos e cuidados em geral. Porém, existe uma diferença enorme em comer um doce depois de um dia inteiro de esforço e comer um doce a cada esforço que você faz durante o dia. Da mesma forma, existe uma diferença enorme em ficar insatisfeito e expressar isso e viver de forma totalmente ingrata e ter a insatisfação como estilo de vida. Sejamos honestos, nós não expressamos descontentamento de forma pontual e casual. Na verdade, nós reclamamos o tempo todo sobre tudo e sobre todos. Reclamamos da nossa falta de tempo, porém, quando temos tempo de sobra, nós reclamamos do tédio por estarmos com tempo demais. Reclamamos do fato de ninguém nos procurar, ninguém nos visitar, porém, quando começam a fazer questão que nós estejamos presentes em eventos, nós reclamamos da falta de privacidade, da falta de sossego. Reclamamos da nossa ansiedade constante, porém, quando temos a oportunidade de fazer alguma coisa, apenas ficamos nos nossos celulares, reclamando de diversas coisas nas nossas redes sociais. Enfim, você consegue entender aonde eu estou querendo chegar? É uma matemática muito simples na realidade. Quanto mais ingrato você for, mais ingratidão você atrai em sua vida. Porém, e se eu te dissesse que existe uma forma de mudar a sua vida de uma vez por todas? Uma maneira de experimentar uma nova realidade, que vai começar de uma forma sutil, mas que com o passar do tempo vai fazer uma grande diferença em sua vida. Pense comigo. Se ingratidão gera mais ingratidão e insatisfação, logo, gratidão gera mais gratidão e contentamento. A forma como nos relacionamos com o mundo e com as suas diversas situações está totalmente conectada com a forma como o enxergamos. Você já conheceu alguém que parece sempre ver o lado negativo de qualquer situação? Esse tipo de pessoa reage sempre de forma negativa, independente do que está diante dela. Por exemplo, se você chega e diz:
Eu acabei de passar no vestibular e vou fazer o curso que eu sempre quis fazer. Essa pessoa logo diz: então, a partir de agora, você vai ver a sua paixão se tornar o seu maior pesadelo, bem diante dos seus olhos, porque todos que começam a se profissionalizar naquilo que amam, mais cedo ou mais tarde vão começar a desgostar disso. Ou até mesmo quando você conta uma novidade do tipo: adotei um cachorrinho. Essa pessoa diz: nossa, boa sorte, pois agora você vai gastar todo o seu dinheiro e todo o seu tempo livre cuidando dele. Veja bem, ao invés de ficar calada pelo simples fato de não ter algo bom para dizer, essa pessoa prefere abrir a sua boca e criar o ambiente mais ingrato e hostil possível. E quantas vezes nós não fizemos a mesma coisa com a nossa própria vida e nem percebemos? Quantas vezes, ao chegar o fim do dia, no momento em que colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, nós começamos a pensar em tudo que deu errado ao longo do nosso dia, em tudo que nos desestabilizou e nos incomodou, e simplesmente ignoramos tudo de bom e tudo que nos causou alegria. A gratidão é uma prática, é um tipo de plantio que obviamente gera frutos em sua vida, tal qual é a ingratidão. Você quer colher mais frutos em sua vida? Quer continuar a ser insatisfeito com tudo o tempo todo? Ou quer encontrar beleza e motivos para ser grato, até mesmo naqueles dias em que tudo parece mais difícil e pesado? Ser uma pessoa grata não é ser aquele tipo de pessoa que sorri até quando está apanhando e que mantém a serenidade até mesmo diante daquelas situações em que as coisas claramente não estão bem. Ser uma pessoa grata é escolher abrir a boca e preencher o seu ambiente externo com gratidão, com alegria, com possibilidades e com otimismo. Tudo que sai da sua boca interfere diretamente no que está dentro de você. E o que está dentro de você sempre sai e sempre interfere em sua vida e na vida daqueles que te cercam. Talvez hoje você está sendo uma pessoa extremamente tóxica na vida de alguém e nem se dá conta disso, pelo simples fato de que você sempre joga qualquer situação para baixo e sempre coloca uma lente de aumento nos contras, enquanto ignora os prós de cada situação. Você quer viver uma mudança em sua vida? Não se ancore na ingratidão, pois a ingratidão não passa disso, uma âncora que nos prende, que nos impede de irmos para frente e nos impede de explorarmos as possibilidades que estão bem diante de nós, no grande e desconhecido mar da vida. Procure trabalhar o seu interior, pois na hora certa isso irá refletir em tudo que está no seu exterior também. Ou seja, nos seus relacionamentos amorosos, de amizade e com pessoas da sua família, na sua vida profissional, na sua saúde mental e até mesmo na sua saúde física. Acredite, a gratidão, quando praticada com frequência, consegue provocar mudanças gigantescas em nossa vida. Não se esqueça disso. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós
que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo. Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode, algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa, o que é essencial? E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início, e se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. A habilidade de manter a calma diante de uma situação estressante é considerada por muitos praticamente como um superpoder, pois é o tipo de coisa que nós gostaríamos de ter, mas que simplesmente parece ser impossível para nós. Mas hoje eu vou te dar 3 dicas valiosas e simples sobre como você pode começar a praticar uma mentalidade mais pacífica e deixar que isso reflita em todas as áreas da sua vida. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a encarar a sua impulsividade é que você não é o único que enfrenta esse tipo de problema. Quando nós entendemos isso, tiramos a ideia de que somos algum tipo de monstro furioso e entendemos que apenas somos humanos. E o fato de termos que melhorar realmente no quesito paciência não faz de nós pessoas horríveis. Entenda isso. A falta de paciência é apenas algo que você precisa melhorar.
E assim como acontece com qualquer outra habilidade, você não nasce sabendo ser paciente. Temos a mania de acreditar que a paciência é algo que nasce com algumas pessoas e com outras não. E simplesmente alimentamos essa ideia dia após dia, tanto para justificarmos a nossa falta de paciência, quanto para nos confortar do fato de que não conseguimos desenvolver uma mentalidade mais tranquila e um comportamento menos impulsivo e raivoso. Dito isso, a primeira dica que eu tenho para você é: enxergue a paciência como uma habilidade a ser desenvolvida. Ao fazer isso, você elimina essa ideia mentirosa de que você nunca será capaz de se tornar uma pessoa mais paciente, sendo que o que aconteceu com você foi exatamente o oposto. Pois se você não nasceu sabendo ser paciente, obviamente você também não nasceu sabendo ser impaciente. Na verdade, você foi se tornando assim aos poucos, devido a várias situações da sua vida. Você pode sim se tornar alguém mais paciente com o tempo, e para isso você vai precisar dessa segunda dica, que é a seguinte: não se esforce para encontrar o culpado pela sua raiva. Apenas lide com ela e tente se expressar da melhor forma. Um dos maiores fatores que contribuem para que fiquemos estressados e impacientes é a certeza de que alguém está causando isso em nós. Pois isso cria dentro de nós a sensação de que estamos sendo injustiçados. E não tem nada mais forte do que esse sentimento de injustiça sendo cometida conosco, para nos deixar completamente enfurecidos. Por isso, se você quer ir diretamente na raiz do problema da falta de paciência, você precisa parar de tentar achar um culpado para a sua falta de paciência, imediatamente. Todos os dias vão surgir situações conflituosas que vão te deixar desestabilizado. Todos os dias surgirá alguém que vai te chatear e fazer você perder a paciência. E todos os dias algo vai fugir ao seu controle e vai te pegar desprevenido, causando estresse e ansiedade. Ou seja, se você ficar procurando um culpado, você nunca vai tratar o verdadeiro problema, que é a sua falta de paciência. Pois não podemos controlar as situações que vão acontecer em nossa vida, mas podemos melhorar cada dia mais a nossa maneira de reagir a elas. O que me leva à terceira e última dica dessa reflexão, que é: não crie expectativas irreais para não precisar lidar com um estresse real. Um dos maiores causadores do nosso estresse é a expectativa que criamos em cima das coisas. Seja a resposta que esperamos obter de alguém durante uma conversa, mas que acaba sendo uma expectativa quebrada, já que recebemos uma resposta totalmente contrária daquela que gostaríamos de receber. Seja algo que havíamos planejado até nos mínimos detalhes, mas que na hora de acontecer, tudo ocorreu totalmente diferente do que nós havíamos pensado. Todos esses tipos de situações podem fugir do nosso controle e quebrar as nossas expectativas. Então, o mais correto a se fazer seria não criarmos tantas expectativas sobre tudo o tempo todo e deixarmos a nossa mente mais flexível para todas as possibilidades que podem acontecer no nosso dia. Quanto menos expectativas você tiver na sua mente, mais espaço você terá para lidar com todos os imprevistos que surgirem. E ainda você conseguirá pensar com mais calma antes de agir e antes de falar, pois você não tinha grandes expectativas sobre aquela determinada situação. Então você consegue analisá-la de fora, com uma certa distância, e consegue agir de forma mais racional.
Você também não pode ir para um outro extremo, que é ser pessimista em relação a tudo o que vai acontecer. Sabe aquelas pessoas que têm um lema de vida que é assim: eu sempre espero o pior, porque assim eu não me frustro com os resultados ou com aquilo que eu estava esperando. Não seja uma pessoa que sempre acha que as coisas ruins ou as coisas péssimas vão acontecer com você. Aproveite a sua vida, relaxe, aproveite o momento, esteja conectado com as pessoas à sua volta, mas busque o equilíbrio. Essas foram as 3 dicas para você que quer ser mais tranquilo. E entenda isso, não significa que essas dicas vão te tornar uma pessoa mais calma de uma forma instantânea. Obviamente não. Porém, elas são um início, são como um primeiro passo que você precisa dar em direção a essa nova mentalidade mais pacífica. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. Se você ouviu até aqui, escreva essa frase aqui nos comentários. Escreva assim: eu serei mais calmo.